Vamos começar criando um novo projeto, clicando em Create New Project. Vou escolher Empty Activity, clicar em Next. Estou utilizando aqui, vou usar a API 24. Escolher uma pasta onde eu vou salvar. Vou chamar de jogo da velha. E aqui eu vou colocar o nome de jogo da velha. Finish, esperar o projeto ser criado. Com o projeto criado, eu vou deletar o Hello World, pois eu não vou utilizá-lo. Aqui na pasta Res, eu vou clicar com o botão direito, clicar em New e vou clicar em Android Resource Directory. Aqui o Resource Type vai ser do tipo menu, ok? Se você escolheu a Basic Activity ou outra Activity que já tenha o menu, então provavelmente você vai ter que olhar se você já tem uma pasta menu, né? Um diretório menu. Se você já tiver, você faz nele. Nesse caso, eu escolhi a Empty Activity. Ela não tem o diretório, ele precisou ser criado. Vou clicar com o botão direito, New, Menu Resource File. Aqui eu vou dar um nome para esse menu, vou chamar de menu principal. Você pode dar o nome que você quiser. Então, aqui, nesse diretório, eu vou fazer o menu. Vou esconder aqui o project, vou clicar em Split, para que seja mostrado o código, tanto o código quanto o layout. Eu vou criar aqui um item de menu, tá? Note que quando eu crio, ele me mostra uma mensagem de erro. Eu vou clicar nela aqui e vou colocar o set title. Ele quer que eu sete um título para esse menu. Então, esse título eu vou setar aqui no Values Strings. Essa string name, eu vou chamá-la de novo jogo. Opa, peraí, aqui eu não posso ter espaço, tá? Então, eu vou chamar assim, novo jogo. E aqui sim, eu vou colocar o nome dela como novo jogo. Fechar as strings, que eu não vou mais usá-la. Então, aqui, ao invés de chamar esse título, eu vou chamar arroba string novo jogo, ok? Esse menu, além do título, ele precisa ter um item importante, que é o ID. Então, eu vou colocar Android, ID, e a ID, então, é arroba mais ID, vou chamar de item novo, que vai ser um item do menu novo jogo, ok? Na verdade, não tem esse ponto vírgula no XML, tá? Ponto vírgula é só lá no Java. Aqui eu vou colocar app show as action. E aqui no show as action, eu vou colocar if room. Aqui ele não entende, né, esse app, então ele tá me dizendo que se eu der um Alt Enter, ele vai adicionar esse esquema aqui e vai dar tudo certo. If room quer dizer se couber, então se couber aqui, ele vai colocar aqui nos itens de menu, senão ele vai ser um subitem dentro dos 3 pontinhos. Item novo é o nome do ID, como eu vou me referenciar a esse menu na hora do clique, né, e aqui a string, o nome que aparece pro usuário, ok? Então, agora, esse menu precisa ser chamado aqui na minha main activity. Para chamá-lo na main activity, eu vou colocar um public boolean
On Create Options Menu. Quando eu começo a escrever, ele já aparece. Eu vou dar 2 cliques aqui. Então, ele me retorna o menu. O que eu preciso fazer aqui dentro desse método é inflar o menu, tá? A inflagem do menu é o recurso, então, que faz com que o nosso menu ali do XML seja compreendido aqui no Java. Para inflar o menu, eu coloco getMenuInflator.inflate e aqui eu vou colocar o caminho do menu. R.menu principal. Ele ainda está dando erro porque eu preciso passar como segundo parâmetro esse elemento aqui, o menu. A inflagem do menu já está feita. Agora, outro elemento muito importante é o clique no menu, que vai ser o public boolean options item selected, tá? Então, aqui, ó, ele me retorna como parâmetro o item que foi selecionado. Porém, para recuperar esse item, eu preciso de uma estrutura condicional. Poderia ser if. Nesse caso aqui, eu vou utilizar switch. Nesse switch, eu vou recuperar o ID. Então, eu vou colocar item.getItemID. Nesse caso aqui, eu estou recuperando, então, o ID, tá? E nesse caso, eu vou colocar case r.id.item novo, que é o item que eu quero que selecionar. E aqui eu vou colocar um break. Só tem um pequeno problema que não é 2 pontos, né? A estrutura switch, eu abro chaves aqui e fecho as chaves depois do break, tá? Então, aqui, caso seja, né, o item novo, o item clicado, então, nesse caso, ele vai iniciar um novo jogo, tá? Porém, como eu ainda não criei as estruturas de inicialização do novo jogo, eu vou colocar apenas um toast aqui para aparecer que realmente deu certo, ok? Então, get application context, inicializa novo jogo. Vou colocar aqui length long e aqui ponto show. Então, essa daqui é apenas uma mensagem, inicializa novo jogo, tá? Porque depois eu vou criar um método para inicializar um novo jogo e esse método vai ser chamado aqui, ok? Agora, aqui na minha... Bom, vou fechar esse menu principal, eu não vou precisar mais dele aqui. Então, aqui na minha main activity, eu vou colocar cada botão. Aqui eu vou arrastar um botão, só que eu não vou deixar dessa cor, nesse roxo aqui. Então, eu vou aqui em Colors, vou criar uma nova cor. Vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V para ficar mais fácil. A cor eu vou chamar de amarelo. E aqui eu vou trocar para um amarelo. Então, agora, aqui em Themes, né? Eu vou trocar a Color Primary aqui, então, para amarelo. E do tema Night, eu vou trocar também a Color Primary para amarelo. Dessa maneira, eu tenho os botões na cor que eu escolhi. Vou fechar essas janelas temas aqui, fechar aqui. Então, agora, esse botão, ele vai ser um botão quadrado assim. Eu vou tirar o text do botão, ele não vai ter texto, tá? Esse vai ser cada elemento, então, do meu jogo da velha, eu vou chamar de BT1 Refactor. Agora aqui eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Na hora que eu dou Ctrl V, opa, Ctrl C, Ctrl V. Ele duplica para mim. Tenho 2 botões. Vou dar Ctrl V de novo. Ele duplica mais uma vez. Nesse caso, eu tenho 3 botões. O primeiro botão é BT1. O segundo botão vai se chamar BT2 Refactor.
cancel aqui, na verdade, ele chamou esse daqui de 2, né? Esse daqui vai ser o terceiro refactor. E este daqui é o BT2, o botão 2. Agora, eu vou selecionar os 3. Selecionar o primeiro, segurar a tecla Shift, selecionar os outros 2, clicar com o botão direito e clicar em Chains, Create Horizontal Chains. Ele cria, então, ó, correntes horizontais para mim, tá? Este botão, ele vai ficar alinhado com o topo em 24 pontos e o segundo botão também alinhado com o topo em 24 e o terceiro alinhado com o topo em 24, para que eles fiquem alinhados. Agora, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou arrastar aqui para baixo, vou tirar esse alinhamento, né, que aqui o alinhamento vai ser diferente, então ele vai alinhar com o topo 24, e aqui eu vou dar Ctrl C, Ctrl V, e Ctrl V. Com o topo não, né? Com o de cima. Então, ele alinha com o outro também, de maneira horizontal, vertical. Agora, eu vou selecionar os 3, seguro um, seguro o Shift, seleciono os outros. Botão direito, Chains, Create Horizontal Chain. Agora, o último, né? Ctrl C, Ctrl V. Vou arrastar para baixo, vou tirar essa ancoragem que ele colocou, não é essa ancoragem que eu vou usar, vou alinhar com este, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V de novo, seleciono os 3, botão direito, seleciono o primeiro, Shift, vou selecionar os outros, botão direito, Chains, Create Horizontal Chain. Eles precisam estar alinhados primeiro, né? Vou fazer esse alinhamento, ó. Esses 3 estão alinhados ali com o de cima, esse com o de cima, esse está alinhado errado, né? Então, ele vai ser alinhado com esse em 24, esse também. A mesma coisa, ele vai estar alinhado com o de cima em 24 pontos de distância. Agora, esse é a mesma coisa, né? Eu vou alinhar com o de cima a 24 pontos de distância e este também alinhado com o de cima a 24 pontos de distância. Vou selecionar os 3, Chains, Create Horizontal Chain. Agora, eles estão alinhados. Vamos virar. Olha só, fica alinhadinho também, tá? Então, esse daqui vai ser o nosso jogo da velha, ó. BT1, BT2, BT3, BT4, BT5, 6, 7, 8 e 9. Já tenho todos os botões, já tenho o evento toque. Então, agora eu vou criar as variáveis. Eu vou criar uma variável private int, que eu vou chamar de quantidade. Essa variável, ela vai servir para a gente ver quantas jogadas já ocorreram no jogo. Eu vou criar também uma variável inteira chamada jogador, que ele vai verificar quem é o jogador que está jogando nesse momento. No caso, o jogador 1, que seria o X, ou o jogador 2, que seria a bolinha. Em seguida, eu vou criar uma matriz bidimensional, uma matriz de inteiro, então, private. Uma matriz de inteiro, que eu vou chamar de mat, né? Então, ela é uma matriz bidimensional, né? Ela tem posições na horizontal e vertical. Aqui eu coloco new int, e aqui a quantidade, né, de posições. Ela tem 3 posições na horizontal e 3 posições na vertical, que no caso são os nossos botões aqui. Ela vai servir para a gente ver quem fez, né,
quem venceu. Então, né, quando a gente tiver 3 posições na horizontal, 3 na vertical ou 3 na diagonal marcadas, isso significa, né, que o jogo terminou porque alguém venceu. Então, é para isso que ela vai servir. Em seguida, eu vou criar um private button, que eu vou chamar de B. Então, vai ser uma matriz também, né? Vou colocar igual a new button com 9 posições. Então, essa matriz de buttons, ela vai mapear os botões. Em seguida, eu vou colocar uma string chamada ganhador, que vai armazenar o nome do jogador que ganhou o jogo. Outra string chamada jogador 1, que vai mapear o nome que vai armazenar o nome do jogador 1, e outra string chamada jogador 2, que vai armazenar então o nome do jogador 2. Agora, aqui dentro do evento onCreate, nós vamos inicializar as nossas variáveis. Então, a variável quantidade vai receber 1, né, a primeira jogada. A variável jogador, ela também vai receber 1, começando com o primeiro jogador. E aqui, o B, né, que é o meu botão aqui, na posição 0, né? Então, aqui, ó, eu tenho um vetor de botões com 9 posições. Então, esse vetor na posição 0, ele vai receber findViewById, r.id.bt1. Vou fazer a mesma coisa 9 vezes para os 9 botões. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ctrl+C, Ctrl+V, que fica bem mais fácil. Então, a matriz tem 9 posições, que vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Ela termina no 8 porque começou no 0, mas são 9 posições. Porque toda matriz, né, ela vai começar no 0, tá? Então, aqui os botões, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Que são os valores aqui, ó, de cada um dos nossos botões, tá vendo? Todos os IDs dos nossos botões. Agora eu vou criar o meu primeiro método, né, aqui embaixo, que vai ser um método public void, que eu vou chamar de jogada. Esse método vai verificar, né, qual é cada jogador que está jogando, tá? Então, ele vai mapear aí qual jogador que está jogando. Ele vai exigir como parâmetro um botão, né, um int x e um int y, tá? Para que eu veja, né, em qual botão que foi feita uma determinada jogada de um determinado jogador. E esse botão tem a posição x e y, né, que é a posição horizontal e vertical do mapeamento do botão. Tá certo? A primeira coisa que eu vou colocar é o B, o botão, né, .set enable, e eu vou colocar como true. Por quê? Esses botões, eles vão ficar desabilitados. Posso fazer isso já, ó. Selecionar todos eles, a propriedade enable, elas vão ficar como false. Então, os botões vão inicializar desabilitados e eles vão ser habilitados somente a hora em que eu clicar no menu, né, no menu novo jogo. Então, a hora que eu clicar nesse menu novo jogo, aí sim esses botões habilitam, tá? Então, nesse caso aqui, clicando no botão novo jogo, ele já vai chamar esse método jogada e automaticamente habilitar para true os botões. Então, agora eu vou colocar um if para verificar
qual jogador está jogando. Então, se jogador for igual a 1, nesse caso, então eu vou aqui mapear a minha variável mat para x e y recebendo 1, tá? Que no caso aí é o jogador 1. E o botão b.setText na posição X, ou seja, a posição aonde ele marcou, né? O B, lembrando que o B é uma matriz de botões, então independente do valor dessa matriz, aonde ele marcar, ele vai aparecer o xizinho, tá certo? E aí, no caso, o jogador vai receber 2, né? Porque é assim que o jogador 1 jogou, então não vai ser mais o jogador 1. Ele vai passar a ser 2. E aqui eu vou chamar o ganhador como jogador 1. Se no caso, a hora que ele clicar em um desses botões, se por acaso ele ganhar, né? Então o ganhador já vai receber o jogador 1, para que eu consiga identificar qual que ganhou. Agora aqui eu vou ter um else, né? Então, se não for o 1, só pode ser o 2, né? Só tenho 2 jogadores. Então, o mat na posição x e y, ele vai receber 2. Aqui eu vou colocar essa mesma coisa, né? O b.setText, porém aqui não vai ser x, vai ser a bolinha, né? Eu vou colocar o O. E aqui o jogador recebe 1, porque o jogador 2 jogou, acabou a jogada dele. A próxima jogada é com o 1. E se por acaso isso daqui terminar o jogo, o ganhador recebe jogador 2, porque eu preciso exibir depois quem ganhar. Para terminar esse método jogada, falta apenas que esse inteiro que eu chamei de quantidade seja incrementado. Então, eu vou colocar quantidade mais, de modo que ele vai ser incrementado a cada chamada do método. Para que eu faço isso? Porque eu preciso contar quantas jogadas vão existir no jogo. Vão existir 9 jogadas. São as 9 possibilidades, que é a quantidade de botões que eu tenho, ok? Terminando isso, eu vou criar um método para contar a vitória. Esse método vai ser booleano, porque ele vai me retornar true ou false, e eu vou chamar ele de vitória, ok? Esse método, ele vai exigir um inteiro que eu vou chamar de x, tá? Esse valor inteiro, então, ele vai ser recebido, né, aqui, então, verificando as posições, né, da mat aqui, se deu vitória, ok? E eu preciso, então, comparar esses valores. Aqui, para poder verificar a vitória, se realmente houve vitória, eu vou precisar de uma estrutura de repetição, que neste caso eu vou utilizar for. Esse for, eu vou declarar aqui uma variável inteira que eu vou chamar de i, então ela vai inicializar com 0, que seria a primeira posição que a gente tem na nossa matriz aqui, né? Uma matriz de 3×3, em que ela vai do 0 até o 2. Primeiro valor 0, segundo valor 1, terceiro valor 2. E ela vai até o valor máximo que a matriz suporta. Então, eu vou colocar o i menor que mat.length. Esse length, então, ele vai verificar o tamanho máximo que tem essa matriz. E aqui eu vou colocar i mais. Então, é dentro desse for que eu vou verificar se houve as jogadas.
Para isso, eu vou precisar de um if. Aqui dentro do if, eu vou verificar se a minha matriz match na posição I, que no caso vai ser 0, 1 e 2. Na posição I, I1 é igual a X. E se o match... Opa, ela começa com 0, desculpa. E na posição 0 é igual a X. E a segunda posição 1 é igual a X. E o match na posição I e 2 é igual a X, ok? Se for, eu retorno true. Porque esse X aqui é um valor inteiro que está sendo colocado, certo? Então, ele é colocado cada vez que há uma jogada. Então, o match na posição I0, a primeira posição é 0. Então, vamos pensar que na primeira vez que esse for rodar, ele vai estar valendo 0. Então, match valendo 0 e 0 for igual a X, ou seja, 0 e 0 é esse valor aqui. 0 e 1, então, vai ser esse daqui. E 0 e 2 vai ser esse daqui, certo? Então, se a posição 0 e 0, 0 e 1 e 0 e 2 for tudo o mesmo valor, então significa que deu jogada, que deu vitória. E depois o for roda mais uma vez e ele passa a valer 1. Então, vai ser 1 e 0, 1 e 1, 1 e 2, certo? Na terceira vez que ele rodar, vai ser 2 e 0, 2 e 1 e 2 e 2. Então, se essas três posições tiverem o mesmo valor, então ele entra nesse if e retorna true. Agora, eu preciso de outro if para checar as jogadas na vertical. A checagem das jogadas na vertical vai ser o contrário. Então, vai ser match 0i é igual a x e match 1i é igual a x e match 2i é igual a x. Se for, ele vai me retornar return true. Então, aqui, a verificação do true ou false já foi feita, do true ou false para horizontal e vertical já foi feita dentro deste for, ok? Porém, eu preciso sair do for para poder fazer a verificação na diagonal e na outra diagonal. Tenho duas diagonais. Então, aqui eu vou fazer o primeiro if para diagonal. Fora do for, porque para diagonal não vai ter for. Na diagonal é match 0, 0 e match 1 e 1 e match 2 e 2. Faltou aqui, igual a x. Nesse caso, ele também me retorna true. Por quê? Posição 0 e 0 é essa daqui. Posição 1 e 1 e posição 2 e 2. Então, se for assim, vai ter jogada, vai ter vitória, ok? Vou precisar de outro if para outra diagonal, que vai ser a diagonal assim. Essa diagonal é 0 e 2, match 1 e 1, e 2 e 0. Então, 0 e 2, 1 e 1 e 2 e 0.
é a outra diagonal. Se faltou o E aqui. E aqui o AND também. Igual a X, e aqui também igual a X, ok? Então, se tudo isso der certo, é true. Se não, eu retorno false. Quando uma dessas correspondências do método Vitória for true, ele vai exibir uma caixa de diálogo com o vencedor. Só que para isso eu vou criar outro método public void que eu vou chamar de checar jogada, ok? Então, nesse método em que eu vou colocar uma caixa de diálogo com o nome do vencedor dizendo fulano venceu. Ele vai ter que entrar um valor inteiro, porque eu tenho um valor inteiro para saber quem é o jogador, né? O jogador X, no caso, vai ser o valor 1 e o jogador bolinha vai ser o jogador 2. Então, para eu saber qual jogador venceu, eu vou precisar desse inteiro. Aqui eu vou colocar um if, e aí eu vou chamar o método Vitória, ó. Vou chamar esse método Vitória, passando como parâmetro esse X aqui. Nesse caso, eu vou colocar se Vitória for true, relembrando que Vitória, ele sempre é um método booleano, então ele me retorna true ou false. Então, se Vitória for true, né, enquanto for false, ele não vai aparecer, não vai ser chamado esse método, né? Quando Vitória for true, então ele vai entrar dentro deste if. Nesse if eu vou colocar um alerta, né? Uma caixa de diálogo de alerta, que a gente chama de alert dialog. Alert dialog.builder, ok? Então, é uma caixa de diálogo apenas com o botão ok. Mas primeiro a gente precisa instanciá-la. Então, eu vou aqui instanciar essa caixa de diálogo, alert dialog.builder. Eu vou chamar de alerta venceu. Ela vai receber new alert dialog.builder. Aqui como parâmetro eu passo this, porque tudo vai acontecer nesta mesma classe, então eu escrevo this. Em seguida eu preciso colocar um título, então eu vou colocar alerta venceu.setTitle e eu vou colocar Vitória, vai ser o título da caixa de diálogo. Alerta venceu.setMessage e aqui eu vou colocar a mensagem. Então, eu vou pôr entre aspas o jogador, espaço, para poder concatenar. Vou colocar aqui ganhador, certo? Ó, a minha string ganhador, certo? Que vai estar recebendo aqui, ó, o jogador 1, se for o X que venceu, ou o jogador 2, se for bolinha que venceu. Então, ele vai receber o nome desse jogador. Então, eu vou concatenar com a palavra venceu, né? Tem que ter esse espaço, tá? A caixa de diálogo, onde são inseridos os nomes desses jogadores, como jogador 1 e jogador 2, eu ainda farei, ok? Então, aqui o jogador tal venceu, essa é a mensagem. Agora eu posso pôr um ícone, alerta venceu, o ponto set icon. O ícone que eu vou colocar de Vitória, eu acho que o que mais tem a ver é o da estrelinha. O da estrelinha, o ícone da estrelinha é esse aqui, ó. Android.r.drupal.startOn, mas nada impede que você desenhe um ícone, coloque esse ícone aqui na pasta Drupal e chame o caminho do ícone, mais ou menos da mesma forma, apenas com o nome do seu ícone aqui. Como ele já tem esse da estrelinha é do sistema,
eu vou deixar esse ícone mesmo. E aqui eu vou colocar o alerta venceu ponto set positive button. Se eu quisesse 2 botões, eu colocaria o positive e o negative. Como eu só quero um botão de OK, eu vou colocar o set positive button. Aqui é o texto do botão, que eu vou colocar OK. Em seguida, eu poderia, né, chamar aqui, ó, New Dialog Interface. Eu faria tudo isso se eu quisesse, né, que ao clicar no botão OK acontecesse alguma coisa. Como o botão OK só vai simplesmente fechar a minha caixa de diálogo, eu vou pôr apenas null. Como listener ali, eu coloco null. Certo? Então, ela vai aparecer o título vitória, o jogador tal venceu, o ícone da estrelinha ali do lado da vitória, o botão OK simplesmente fecha a caixa de diálogo. Porém, agora aqui eu preciso do método create, que é ele que realmente cria a caixa de diálogo, e alerta venceu ponto show, ok? Então, se a vitória for true, vai ser instanciada esse alert dialog. Aqui eu setei o título, a mensagem, o ícone e o botão. E aqui é quando eu realmente crio, então, a caixa, certo? Se eu não colocar o create nem o show, ele não exibe isso tudo que eu setei aqui, tá? Então, eu preciso do create e do show para realmente exibir. Agora, esse checar jogada, ele vai ser chamado onde? Vai ser chamado aqui, ó. Então, se o jogador 1, né, que fizer a jogada da vitória, eu vou chamar aqui o método checar jogada passando 1 como parâmetro, que aqui no caso, né, o ganhador vai receber o nome do jogador 1. Se não, vai ser aqui embaixo, então, no else, né, o checar jogada vai receber o 2, ok? Nesse caso aqui, né, o nome do jogador 2 é que iria, então, para a caixa de diálogo da vitória. Agora, também, eu vou criar um método que vai ser o fim do jogo. Por quê? Esses botões vão estar habilitados durante o jogo. No fim do jogo, a hora que alguém venceu, deu OK, fechou a caixa de diálogo, esses botões vão ter que estar desabilitados no fim do jogo, tá? Os botões ficam ativos apenas enquanto ainda está acontecendo o jogo. Então, eu vou criar um método void, que eu vou chamar de fim jogo. Esse método não vai ter nenhum parâmetro de entrada. E dentro desse método, eu vou ter um for, porque eu tenho 9 botões. Então, como que eu faço para desabilitar um vetor de 9 botões ao mesmo tempo? Coloco isso dentro de um for. Então, int igual a 0, né? Se esse i for menor do que 9, né? Porque os botões vão de 0 a 8. E mais. Nesse caso aqui, eu chamo apenas aquele vetor. Lembra, a gente tem um vetor de botões aqui, a gente criou aqui em cima, ó. Então, esse vetor de botões na posição i, ou seja, em cada uma das 9 posições do meu for, ponto set enable false, de modo que ele vai desabilitar todos os botões quando fim jogo for chamado. Agora, vamos criar um método limpar. Então, esse método vai ser public void limpar. Porque quando chamar um novo jogo, ele deve limpar tudo o que está relacionado ao jogo anterior, caso haja. Então, para isso, eu vou primeiro desabilitar estes 9 botões aqui. Ele tem que, então, acabei de terminar o jogo, né? Tem alguns X e bolinha que eu tenho que fazer na hora que eu clicar em novo jogo, chamar o método limpar, é que ele volte a ficar tudo assim. Então, para isso, eu vou colocar dentro de um for, para que eu não tenha que fazer os botões um por um.
Então, eu vou declarar aqui um int i que começa valendo 0 e menor do que 9, né? Porque são 9 posições, mas elas começam no 0. Então, vai até 8. E mais. Dentro desse for, então, eu vou colocar o B na posição I, ponto set enable false. Isso vai desabilitar cada um dos 9 botões. E aqui o B na posição 1, ponto set text, abre e fecha aspas. Isso vai zerar, né? Então, se tiver x e bolinhas aqui, ele vai zerar e vai tirar esses x e bolinhas de cada um dos 9 botões. Agora, aqui, a minha matriz, né? A minha matriz aqui, ela tem que valer 0 também. Então, para isso, eu vou criar outro for aqui. Então, x igual a 0, vou declarar esse x, né? Então, int x igual a 0 e menor do que 3 e mais. Desculpa, é x. Int x igual a 0, x menor do que 3, x mais. Então, na posição x, eu vou zerar, porém, eu vou fazer a mesma coisa na posição y. Então, eu vou colocar um for dentro de outro. A mesma coisa. Int y igual a 0, y menor do que 3, porque ele começa no 0, tá? Vai 0, 1 e 2. Então, são 3 posições. Y mais. Então, aqui, a minha função mat nas posições x e y vai valer 0. Ou seja, em todas as posições, na posição 0, 1 e 2, tanto do x quanto do y, ele vai voltar a valer 0, que é o valor que valia no começo. Ok? Fechei esse for, fechei o outro for. Fora do for, então, eu vou, jogador vai receber 1, que era o valor que ele recebia inicialmente. Jogador 1 vai receber vazio, porque não tenho mais nome, né, para colocar aqui. Se a pessoa iniciar um novo jogo, o nome vai em branco também, tá? E o ganhador também vai em branco. Método limpar está pronto. Agora, esse método limpar, ele vai ser chamado aonde? Ele vai ser chamado lá no meu menu, né? Quando eu clicar aqui em novo jogo, então ele vai limpar o jogo anterior, caso haja. Então, aqui, no lugar desse toast, aqui eu não vou mais usar esse toast, eu coloquei ele apenas para fazer um teste. Aqui eu vou chamar, então, a minha função, o meu método limpar. Agora, em seguida, eu vou criar as 2 caixinhas de diálogo que vai o nome dos jogadores. Então, quando a pessoa clicar aqui em novo jogo, ele vai limpar o anterior, caso haja, e vai pedir novamente, né, ou pela primeira vez, o nome de cada jogador. Para isso, eu vou criar, então, uma caixinha de diálogo, porém, ela é um pouco diferente das que a gente já criou, né, das que a gente já criou nesse jogo. É muito parecida com essa, porém, ela vai ter um espaço para digitar o nome do jogador. Então, a primeira coisa que eu vou criar é um final edit text, que eu vou chamar de edit text 2, tá? Vou começar pelo segundo, então, new edit text. Aqui eu passo o contexto, então o contexto é this. Em seguida, eu vou criar minha alert dialog, então alert dialog eu vou chamar
aliás, alert dialog.builder, eu vou chamar de segundo jogador, vai ser chamado o primeiro e o segundo jogador, vou começar pelo segundo, new alert dialog.builder, e aqui eu passo como o contexto this, porque vai ser exibida nesta main activity. Agora, eu vou setar a mensagem, segundo jogador, .set message, digite o nome do jogador 2. Segundo jogador, .setTitle é o título da caixinha, então eu vou chamar de jogador 2. Em seguida, eu vou colocar segundo jogador, .setView. E aqui eu vou colocar esse edit text 2. Então aqui eu estou dizendo que essa minha caixinha de alert dialog vai ter uma caixinha de texto, ok? E essa caixinha de texto, ela vai receber um valor, né? Porém, esse valor vai ser recebido na hora em que o usuário clicar em OK. Então, eu vou colocar aqui segundo jogador, .setPositiveButton. Esse setPositiveButton eu vou chamar de adicionar. No caso, seria o nome do primeiro jogador. Poderia ser OK, né? Ok, o nome do primeiro jogador. New. Opa. New. Dialog Interface. Faltou ponto vírgula aqui. Beleza. Aqui é o que vai acontecer depois que o usuário clicar no OK. Nesse caso aqui, eu vou querer que a minha variável jogador 2, que eu declarei lá em cima, receba o editText2.getText.toString, porque eu preciso converter para uma string. Em seguida aqui eu coloco o segundo jogador.create e segundo jogador.show, assim como eu fiz na anterior, na outra caixinha de diálogo que exibe a vitória, ok? Tem apenas essa pequena diferença, então aqui você já viu como criar uma caixinha de diálogo com o campo edit. Em seguida eu vou copiar isso daqui, tá? Para eu não ter que ficar fazendo de novo, Ctrl C para copiar. Vou gerar um espaço aqui, Ctrl V para colar. Então esse daqui seria o edit 1, né? Aqui eu vou chamar de primeiro jogador. Então aqui digite o nome do jogador 1. A caixinha chama jogador 1. Aqui só edit text, porque seria o primeiro edit, né? Ó. Então vai ser o edit 1 e o edit 2. Ok, tal. Aqui é o jogador 1, quem vai receber o campo digitado neste edit. Então, o campo digitado neste edit vai para dentro de jogador 1. O campo digitado neste edit 2 vai para dentro de jogador 2. Agora aqui, então, é primeiro jogador.create, primeiro jogador.show. Então, as minhas caixinhas de diálogo estão criadas. Quando eu clicar, então, no item novo do menu, ele vai pedir, então, o nome do jogador 1 e do jogador 2. Agora, aqui faltou um pequeno detalhe, né? A gente criou o método aqui FimJogo, mas não chamou ele em lugar nenhum, né? Que quando ele desabilita os botões ali no FimJogo. Ele vai ser chamado aqui dentro do Vitória, tá? Então, if vitória igual a true, eu vou colocar aqui, então, FimJogo, né? Que quando dá vitória, ele finaliza o jogo. Por fim, eu vou setar cada um dos botões. Então, aqui, ó,
dentro da minha função onCreate, tá vendo? Dentro dela, eu vou colocar o botão B na sua posição 0, ponto. Set onClick Listener, New, View onClick Listener. Então, aqui eu tô criando, né, a função toque no primeiro botão. Vou fazer isso para cada um dos botões. Então, o 0, o 1, vou dar um enter a cada um, né? O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Ah, não, 9 não, é só até o 8. É do 0 até o 8. Ok? Então, o B na posição 0, B na posição 1, B na posição 2, B na posição 3, B na posição 4, posição 5, posição 6, posição 7, posição 8. Então, são 9 posições, já que começa no 0, ok? Aqui na posição 0, então, eu vou mapear agora, né, o que cada botão vai chamar. Então, esse primeiro botão vai chamar jogada. Olha só, nota que a jogada, ela pede o botão, a posição X e a posição Y. Então, para isso, eu vou colocar o botão na posição 0, o X é 0 e o Y é 0, tá? Eu vou colocar isso em todos os outros, porque, na verdade, eu vou apenas modificar um único detalhe. Poderia ter colocado no primeiro e depois duplicado, né? Bom, então aqui, jogada, no primeiro botão, a posição dele é X e Y. Agora, o segundo botão, o botão 1, a posição é 0 e 1, né? E o botão seguinte, o botão 2, a posição é 0 e 2. Em seguida, o outro botão, que vai ser o botão 3, a posição dele, então, é 1 e 0, ok? Em seguida, o botão 4, a posição dele é 1 e 1. O botão seguinte, o botão 5, a posição dele, então, é 1 e 2. O seguinte, o botão 6, a posição dele, então, é 2 e 0. O botão 7, a posição é 2 e 1. E o botão 8, a posição dele vai ser 2 e 2, ok? Então, eu já tenho mapeado cada um dos botões, cada um dos 9 botões. Ou seja, esse primeiro botão, a posição dele é 0 e 0, porque é a primeira na horizontal e a primeira na vertical, certo? O botão 1 é 0 e 1, né? Então, 0 porque é a primeira posição na horizontal e 1 porque é a segunda na vertical. E assim vai para todos os botões. Por exemplo, o último botão, que é o botão 8, a posição dele é 2 e 2, porque é 0, 1, 2 e aqui 0, 1, 2, ok? Vamos rodar para ver o que acontece. Antes de rodar, só um detalhe que eu esqueci, né? Aqui eu chamei segundo jogador, porém aqui eu preciso chamar primeiro jogador, tá? Então aqui, para cada um dos botões, né? Eu tenho duas instâncias do Alert Dialog
Builder, uma chamada segundo jogador, onde eu tenho a mensagem, o título, o edit e o botão, e o primeiro jogador com as mesmas instâncias. Agora sim, a gente vai rodar. Vou clicar em novo jogo, ele vai me pedir o nome do jogador 1, vou colocar meu nome, ok. Vai me pedir o nome do jogador 2, vou colocar Ana, ok. Quando eu tento jogar, ele não está habilitado para jogar, então eu vou ver aqui o que está errado. Eu já estou vendo o que está errado. O set enable aqui, na verdade, é true e não false, porque false é o estado inicial dele. A hora que eu limpo, ele passa a ser true. Vamos rodar novamente. Agora sim, rodando novamente, vamos em novo jogo. Olha só, digite o nome do primeiro jogador, vou digitar meu nome. Nome do segundo jogador, vou colocar Ana. Agora sim, ele habilitou o game. Então, ó, X, segundo jogador, bolinha. X, bolinha. Vou dar vitória aqui no X. Jogadora Alessandra venceu. Beleza? Programa pronto. Vale um like?